Boa noite! Sejam bem-vindos, amores! Mais uma live aqui no TikTok e live que será disponibilizada, se Deus quiser, lá no YouTube. Lá vocês encontram, inclusive, outras lives minhas com outros temas. Então, essas lives são devocionais, na verdade, é um momentinho meu de compartilhar a minha fé. Mas por que eu falo que é uma live devocional? Porque eu sempre trago algo da palavra de Deus. Então, eu sempre leio algum versículo bíblico e, com base nessa leitura, eu faço uma reflexão com vocês. Eu extraio uma palavrinha que eu considero o ponto central do nosso bate-papo, da nossa reflexão, e coloco como o tema da live. Então, o tema de hoje, por exemplo, é respostas. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre respostas, porque às vezes a gente tem dias que a gente está precisando de uma resposta, né? Tem dias que nós estamos passando por situações onde a gente precisa de um direcionamento, e aí, quando a gente quer realmente viver uma vida com Deus, agradando ao coração dele, quando a gente não tem a intenção de se desviar nem para a direita nem para a esquerda, quando a gente deseja estar no centro da vontade de Deus, nós precisamos de uma direção dele. Portanto, nós precisamos de respostas, porque nós, por nós mesmos, muitas vezes nos confundimos, né? Ficamos ali meio confusos, meio perdidos mesmo, e aí não conseguimos identificar qual é a melhor direção. Então, essa live de hoje, eu quero fazer essa reflexão com vocês e vou me apoiar no texto, gente, num versículo pequenininho que está em Êxodo 33, versículo 11, Antigo Testamento, tá? Êxodo 33, versículo 11. Vou ler para vocês, pode ser? Eu vou ler primeiro na versão NVT, que é a nova versão transformadora, mas deixa eu colocar na versão NVI também, só para eu ver se tem muita diferença aqui, peraí. Tá igual, então eu vou ler na versão NVI, gente, porque a NVI é mais conhecida, né? Então, na versão NVI diz o seguinte, ó, se atentem aqui, o que está na Bíblia, ou seja, na palavra de Deus. Versículo 11, Êxodo 33, diz assim: O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Olhem isso, gente, esse pequeno versículo me trouxe muita reflexão. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Olhem que coisa mais magnífica, é 33:11, Fê? 33:11, que é o capítulo 33, versículo 11. Olhem que coisa fantástica a gente pensar que isso de fato aconteceu, gente, que Deus, o Criador do céu e da terra, o Criador de tudo que existe, falou face a face com Moisés, como um amigo. Olhem que coisa mais, assim, extraordinária. Olhem que coisa... Nossa, que eu acho que qualquer pessoa sonharia com isso, né? Qualquer cristão desejaria falar face a face com Deus nessa intimidade, como um amigo. A Bíblia, né, tá enfatizando aqui, como um amigo. E aí eu fiquei pensando nisso e ontem eu passei por uma experiência. Olhem só que coisa curiosa, porque eu estou lendo o Antigo Testamento agora, estou empenhada em ler o Pentateuco, né, que fala que são os 5 livros do Antigo Testamento. E aí eu estava bem nessa parte, olhem isso, gente, eu estava bem nessa parte da minha leitura e eu estava precisando de uma resposta. Eu tinha pedido para Deus uma resposta, eu tinha pedido para Ele me trazer discernimento, para Ele me dar uma orientação, porque eu sozinha estava com dúvidas, não estava segura, né, daquilo que eu precisava fazer. E aí eu pedi para Deus falar comigo. Eis que ontem tive um dia super gostoso, assim, super produtivo, né? Dei mentorias, depois ainda fui na médica, na dermato, daí da dermato saí, fui pra igreja. E aí, assim, eu fiz a minha oração na noite de antes de ontem para ontem e pedi essa direção para Deus, pedi para Ele falar comigo de forma evidente. E aí,
dormi, acordei ontem e fiz mais uma vez a minha oração na parte da manhã, enquanto lia esta parte de Êxodo 33. E aí fiz mais uma vez essa oração. Falei, Senhor, fala comigo hoje, me dá clareza, me dá uma direção do que eu devo fazer. E aí fui seguir o meu dia, né, gente? Não, eu tô falando que eu tô dizendo assim, nós cristãos, o sonho nosso, eu acho que seria esse, né? A gente falar face a face com Deus como um amigo. Mas olha só, aí prestem atenção, gente, no que eu tô dizendo. Moisés, ele cria, né? Eu já falava o verbo crer, né? Ele tinha fé em Deus, né? Então, ele foi um seguidor, né? Que ele antecedeu Jesus, né? Mas ele tinha, é um homem. Eu tô lendo aqui, eu tô assim, gente, Moisés, quem era? O Moisés era incrível, era um cara incrível. Tipo assim, surreal a história dele. Surreal, gente. Mas enfim, então, olhem só que o ponto de hoje, gente, prestem, foquem aqui no que eu tô falando, porque é isso que eu quero. Eu peguei esse versículo e aí eu quero estender para vocês, né? Quero trazer essa reflexão, porque essas lives têm esse objetivo. Não é uma live explicativa sobre a Bíblia, não é uma live descritiva, aqui é um bate-papo, né? Aqui é uma live pra gente refletir. Na verdade, eu trago algumas reflexões minhas para que vocês possam daí tirar as conclusões de vocês, terem as respostas de vocês. Aqui é uma live muito para inspirar mesmo vocês a terem esse momento de qualidade com o Senhor, né? Vocês terem um momento de devocional de vocês buscarem ter essa intimidade com Deus, vocês terem uma relação com Jesus, intimidade, profundidade com Ele. E eu creio, gente, que essa intimidade com Deus, né, com o nosso Pai, só vem por esta vontade de conhecer Jesus. E isso tem que ser algo individual. Não adianta as pessoas orarem comigo, eu estar sempre ali na igreja, participar de todas as ações sociais da igreja, servir na igreja, se eu não tiver um momento meu momento a sós com Jesus. Eu preciso querer, desejar, ter interesse em fazer isso. E aí, quanto mais a gente vai buscando nessa revelação de quem Jesus é, nós vamos também ganhando essa consciência de quem Deus é, né? O nosso Pai. Já que Jesus mesmo diz que ninguém chega ao Pai sem antes conhecer a Jesus. Então, precisamos buscar por essa intimidade com Jesus. Precisamos estreitar os laços com Jesus, buscar a Ele de todo o nosso coração, no nosso secreto, na nossa intimidade mesmo, sozinhos, tá bom, amores? Mas aí, então, voltando para a história de Êxodo, né, que eu tô lendo, que eu tô estudando nesse momento. Ai, Tiago, obrigada pelas rosas! Obrigada! Muito, muito, muito obrigada pelo apoio. Gente, quem tá entrando aqui e puder deixar os seus corações, as suas contribuições aqui, como o Ravi também deu uma rosa, eu agradeço de todo o coração, tá bom? Então, né, resgatando aí a leitura de Êxodo 33, versículo 11, eu tava pedindo essa direção para Deus, fiz essa oração para Ele falar comigo, porque eu falei, nossa, que coisa impressionante, né? Deus falou diretamente com Moisés, face a face, como um amigo. E nós temos Jesus, gente, que traz esse livre acesso a Ele e ao Pai. Podemos buscar a Jesus de todo o nosso coração e é uma promessa dele que nós o encontraremos. Então eu falei, Jesus, por favor, né, fale comigo. Deus, em nome de Jesus, se revele a mim. Que o teu filho e que o Senhor falem, me deem direcionamento, falem ao meu espírito, à minha alma e também à minha consciência, me ilumina, me traz um norte, me traz uma direção, porque eu estou insegura. Então, me dá uma confirmação do que eu devo fazer. Eis que eu tava daí, né, fiz essa oração, sigo o meu dia. Daí tava voltando pra casa, não, tava indo pra igreja, tava no Uber. E tava assim, no Uber, mas eu tava respondendo ele, mas ao mesmo tempo eu tava respondendo coisas no meu celular. E aí ele começou a falar, gente, aí ele tocou num ponto, que era exatamente o ponto que eu precisava ouvir pra... Aí eu falei assim, quando ele tocou naquele ponto, eu falei, opa, calma aí, que eu acho que Deus fala, Deus. Aí ele começou, aí eu falei, opa, eu falei, não,
até perguntei pra ele o nome dele, né? Eu já tinha perguntado, mas já tinha esquecido. Porque quem me conhece há mais tempo sabe como eu sou péssima com nomes. Sou boa de fisionomia, mas péssima com nomes. Eu ainda até falei, olha, me repete o seu nome, só pra eu, assim, focar mais mesmo. Daí ele falou, é Igor o nome dele. E aí eu falei, olha, Igor, me conta mais sobre isso. Você pode falar mais sobre isso? Pode aprofundar mais esse assunto? E ele começou a contar, ele tava falando coisas dele, né, da experiência dele. Só que as experiências dele, olhem que coisa impressionante, gente, as experiências dele que ele estava compartilhando comigo eram exatamente o que eu precisava para mim, era o que eu estava também, era muito semelhante ao que eu estava passando. E o que ele estava falando era uma resposta de oração minha. Olhem que coisa impressionante. Como pode alguém que eu não tenha, nunca tinha visto, alguém que eu não conheço, que eu não tenho nenhuma intimidade, um Uber, estava falando da vida dele, das vivências dele, da experiência dele, e era exatamente o que eu precisava ouvir para eu ter a confirmação que eu estava pedindo, porque eu não estava segura de que era aquilo mesmo. E ele trouxe um exemplo que era assim, exatamente o exemplo, era uma coisa assim, era perfeito, foi o exemplo perfeito para eu entender o que estava acontecendo ali. E ali, gente, ainda detalhe, que ele pegou e ainda falou que a namorada dele faz aniversário no mesmo dia que eu. Daí sabe umas coisas assim, umas jesucidências, né? Aí ele até contou depois uma outra coisa da história dele também, de que ele se afastou da igreja por um tempo, sabe? Várias semelhanças assim. Então eu falei, uau, que coisa, porque eu vi que não era realmente ao acaso, né? Eu ainda falei pra ele, nossa, você tá falando umas coisas, moço, que que eu tava assim, nossa, eu tava precisando ouvir exatamente isso. Aí ele falou, olha, saiba que... Ah, não, detalhe, gente, quando eu entrei no carro dele, tava tocando louvor. E eu falei pra ele, ai, moço, eu tô super atrasada, tava uma baita de uma chuva em São Paulo. E eu falei, olha, eu tô super atrasada e eu tô indo pra igreja, não sei nem se vai dar tempo de eu chegar, porque eu tô, né, talvez a gente pegue trânsito com essa chuva e tal. Daí eu falei, mas eu acho que eu vou perder, talvez eu perca o louvor. Daí ele falou assim, não, mas você ouviu a música que tá tocando, moça? Porque a hora que eu cheguei no carro, eu entrei no carro e eu já falei isso, né? Falei, onde você puder dar uma aceleradinha... Aí ele falou isso, ele falou, você viu que tá tocando? Eu falei, não, porque tava bem baixinho o som. Aí ele aumentou, quando eu vi era um louvor. Aí eu falei assim, nossa, então se eu perder o louvor não tem problema, porque já tô aquecendo aqui. Então assim, gente, sabe? Nossa, como as coisas são orquestradas mesmo. E aí eu trouxe esse versículo para falar que, da mesma forma como o Senhor falou com Moisés lá atrás, tudo bem que ele... Tem até, né, tem uma passagem aqui em Êxodo que fala que Moisés não conseguiu ver o Senhor, o rosto dele, mas ele viu mesmo, existiu uma experiência ali, né, mística, né, uma coisa maravilhosa que Moisés entrou em contato mesmo, ele viu o Senhor manifestado, né, Deus manifestado. É uma coisa lindíssima isso, eu nem sabia, tô descobrindo agora esses detalhes da história de Moisés, no livro de Êxodo, e tô maravilhada, gente. Então, e aí hoje, né, nós temos essas experiências. A gente pode não ver, né, a manifestação física, né, Jesus aqui na nossa frente, mas eu fiquei tão maravilhada em ver que eu me senti tão grata a Deus, porque eu falei, nossa, Pai, obrigada. Obrigada, porque o Senhor, eu já nem tava lembrando mais direito, sabe? Eu tinha feito a oração de manhã. E aí no final do meu dia, quando eu já tinha até esquecido disso, ele trouxe respostas, ele trouxe, né, ele falou comigo de uma forma direta, gente, porque assim, o Uber, o Igor, ele foi um instrumento de Deus na minha vida, porque ele ainda bateu numa tecla, tipo, a palavra que ele usou foi uma palavra muito específica, que foi a palavra que eu fiz assim, ó, quando ele falou, eu até levei um susto, sabe? Eu falei, opa, calma, moço, qual que é o seu nome mesmo? Porque foi específico. E eu falei, uau, Deus cuida de nós nos detalhes, amores. É incrível isso. Eu me senti assim tão cuidada, tão amparada, sabe? Eu falei, olha só, né, como Jesus, ele é real, né? Ele é o nosso intercessor.
né, entre nós e Deus, ele é o nosso intercessor vivo, real, presente, que está o tempo inteiro conosco. Então é muito bonito a gente ver isso, assim, sabe? Como o amparo de Deus, ele é realmente algo vivenciável, ele é algo experienciável. Então nós podemos sentir isso nos nossos dias, basta que a gente queira, basta que a gente acredite. Então, para mim, isso ontem, eu já vivi outras coisas assim, né, de me sentir sendo respondida por Deus, mas ontem foi tão especial, amores, porque eu sinto que foi assim, sabe, uma experiência de fé para mim, porque falam, né, que é um sinal de imaturidade até, né, a gente pedir sinais para Deus. Mas não foi bem um sinal, mas sim eu pedi uma orientação, né, eu pedi uma resposta do Senhor, porque eu não estava tendo muita clareza na minha cabeça. E aí eu falei, nossa, eu senti tanto carinho da parte do Senhor sobre a minha vida, porque pelo fato de ter sido coisas tão específicas, né, palavras específicas que o moço usou, que eram exatamente o que eu tinha pedido em oração, que eu fiquei emocionada, assim, falei, nossa, não foi uma coisa subjetiva, foi uma coisa direta. Então, no livro, né, Deus que Destrói Sonhos fala isso mesmo. Mas eu penso que é diferente, assim, nessa coisa de pedir sinal e pedir uma orientação, pedir uma resposta. Mas pode ser que não, pode ser que seja a mesma coisa e seja fruto de uma imaturidade da fé. Pode ser que sim mesmo, e eu não descarto essa possibilidade mesmo, porque realmente eu me coloco nesse lugar de jovem aprendiz. Eu sinto que eu ainda sou, né, tô peregrinando esse caminho da fé, então eu realmente tenho muito ainda o que amadurecer. E eu vejo que é ao longo do tempo, né? Conforme nós vamos tendo essas experiências, nós vamos crendo cada vez mais que esse caminho com Jesus, ele é totalmente confiável, sabe? Nós vamos ganhando essa confiança mesmo em abrir mão do nosso controle e falar, Senhor, eu estou contigo e eu vou seguir contigo, né? Eu sei que você está comigo, eu sei que a tua mão está aqui me guardando, me amparando. A gente precisa, né? Assim como uma criança, ela precisa ser guiada no início. Eu sou recém-convertida praticamente, porque embora eu tenha me convertido com 15 anos, gente, eu nunca tive, né, uma estrutura familiar que me trouxe os ensinos da Bíblia. Então eu não sabia fazer leitura e interpretação da Bíblia, por exemplo. Eu nunca frequentei, né, os domingos dominicais. Então para mim tudo isso é muito novo, realmente. Eu era mais era uma coisa totalmente do meu coração, assim, sabe? Minha fé era mais emocional mesmo, era uma coisa de me sentir ali amada, amparada e sabia que existia algo além, né? E eu chamava isso de Jesus, esse amor que eu sentia que invadia o meu peito, o meu coração. Mas eu fui na raça, assim, fui descobrindo, fui indo atrás de entender também cada coisa da Bíblia. Estou nesse processo de descobertas, né? De realmente me aprofundar na palavra de Deus. E eu sinto que faz parte nesse início a gente ter essas experiências mais extravagantes com Deus, justamente para que a gente vá, né, amadurecendo, para que a gente vá crescendo na fé. Então, mas assim, eu creio que não importa quantos anos, não importa o quanto tempo, né, você já está nessa relação com Jesus, ele sempre vai falar conosco quando a gente precisa, né, desse up, quando a gente precisa desse mimo, dessa presença mais escancarada dele, quando a gente precisa desse avivamento dentro de nós. Eu creio totalmente, gente, que Jesus, sendo aquele que tem uma paciência infinita, que tem um amor, que tem uma misericórdia inesgotável, eu creio que ele cederá isso a nós. Se nós estivermos com o coração sedento pela presença dele, por essas manifestações da presença dele, eu creio que ele vai revelar isso a nós, porque não tem nenhum mal nisso, não tem nenhum pecado nisso, claro que não. Muito pelo contrário, né? Eu penso que é uma postura de humildade a gente se colocar nesse lugar de assim, Senhor, eu não sei o que fazer, não sei que caminho seguir, não sei se eu vou para a direita, para a esquerda, então me ajuda. Às vezes a gente quer saber tanto, né? Queremos ser tão maduros, né? E aí a gente acaba até metendo os pés pelas mãos, né? A gente acaba às vezes endurecendo o nosso coração
Então, são linhas tênues, né? Onde a gente tem sempre que orar e vigiar, né? Vigiar para que a nossa relação com Deus não seja apenas racional, intelectual, não seja uma relação onde a gente, né, apenas também aquela coisa, sabe? A fé cega, né? Onde eu vou lá e tudo eu acho, não, pela fé eu vou. Não, calma, né? Também tem que... A fé não é só você simplesmente seguir sem pensar. Não, a fé faz parte da fé, a lógica faz parte da fé, você meditar naquilo, você buscar compreensão daquilo. Então, enfim, tem muitas camadas aí que a gente pode, né, explorar, se aprofundar, mas eu queria nesta noite, amores, focar nessas respostas que o Senhor traz a nós quando nós buscamos a Ele de todo o nosso coração. Então, é muito bonito a gente ter essas experiências onde Deus, Ele realmente se mostra presente, onde nós conseguimos sentir o quanto nós somos em todo o tempo guiados quando a gente permite que isso seja assim. Como Deus é um Deus de detalhes, né? Ah, ok, Fê. Então, Deus é um Deus de detalhes, amores. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa estrutura e Ele conhece o que a gente precisa, né? Ele sabe os nossos pontos fortes, Ele sabe os nossos pontos fracos. Então, não tenha medo de pedir direção, de pedir respostas a Deus. E não tenha também incredulidade, não deixe de crer que se você precisa de um norte, se você precisa de uma resposta, Ele vai te dar. Ele vai te dar, desde que você se dedique a esta relação genuína com Ele, onde você queira conhecer Jesus com mais intimidade, com mais profundidade e, né, faça a sua parte, que é se dedique a isso, né? Eu tenho dedicado a isso, não é assim uma relação de num dia eu vou lá, preciso de Deus, sabe, como se fosse assim uma troca, uma relação de barganha. No dia que eu tô passando por algum problema, aí eu lembro que eu tenho Deus, né? Aí eu lembro que Jesus é bom. Não, amores, é uma relação, dia a dia, intimidade, interesse. E aí nós vamos o quê? Criando esta relação genuína, de amizade também, sabe? Como disse aqui, que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. É uma naturalidade, né? Tem essa fluidez, as coisas elas acontecem com essa fluidez. Quando nós vemos, já estamos sendo respondidos. Mas também cabe a nós o quê? Caminhar por este mundo como peregrinos, né? Sabendo que Deus fala conosco em todo o tempo. Então, fique atento, porque se você está caminhando pelo mundo, você tem uma direção que é Jesus. Você já sabe que você, né, a sua meta é Ele. Os seus olhos estão fixos nele. Mas você pede uma direção, você pede uma resposta. Fique aberto a isso, seja alguém que se atenta aos detalhes, que ouve as pessoas, porque, por exemplo, talvez se eu estivesse numa postura de coração fechado, eu não teria recebido esse presente de Deus, né? Se eu não tivesse ouvido esse moço, esse Uber. Mas eu tava ali com meu coração aberto, eu tava, né, nessa postura de humildade também, de ouvi-lo, né? Não tava ali querendo, não quero saber de nada. E olha que eu tava atrasada, né? Tava assim meio aflita, porque eu falei, será que eu vou pra casa, eu vou pra igreja mesmo? Mas ele começou a falar e eu gosto de ouvir as pessoas, né? Então eu dei essa abertura, estava ouvindo a ele. Então, amores, que nós estejamos com o nosso coração aberto e que nós possamos crer que essas experiências, elas são reais, elas são possíveis e vez ou outra nós precisamos delas. Então, foquem em Jesus e tenham a convicção de que tudo que você precisar nesse caminho, Ele vai prover a ti. Ele vai te trazer respostas, Ele vai fortalecer o seu coração, Ele vai colocar pessoas ao seu lado que podem te trazer uma resposta, mesmo que você não tenha pedido a elas, porque é o Senhor agindo através delas, porque Deus, ele usa muitas vezes corações disponíveis para falar com aqueles que estão sedentos por uma resposta dele, por um toque específico dele. Então, confiem em Deus, busquem a Ele de todo o coração e eu tenho certeza que as respostas que vocês precisam chegarão até vocês, assim como chegou a mim na noite de ontem.
e eu me senti assim, abraçada por Jesus. Eu fiquei com o coração tão grato, e eu falei, Senhor, obrigada Jesus por essa gentileza de ter cuidado dos detalhes e ter colocado palavras específicas na boca daquele moço, para que eu me atentasse e tivesse a certeza de que era o Senhor falando comigo através daquela vida. E aí eu senti muita gratidão por ele também, né, pela vida daquele rapaz, porque ele estava com o coração realmente disponível, né? Ele devia ter uma intenção ali genuína de sempre, ele deve carregar isso pela história dele, porque ele é cristão e tudo mais. Ele deve já ter, né, essa postura, e ele falou que quando ele sai de casa, ele faz uma oração e ele pede para o Senhor usar a vida dele e a boca dele. Então, sabe, tudo ali muito perfeito. Eu falei, nossa, realmente o Senhor fez isso, né? Ele fez. Então, ele estava de fato numa postura de disponibilidade a Deus. E isso também me inspirou, porque podemos ser assim uns para os outros, né? Podemos, antes de sair de casa, ou principalmente dentro da nossa casa, estarmos nessa postura de abertura do nosso coração, de assim, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, fala comigo e fala através de mim. E aí nós somos abençoadores, né? Podemos abençoar uns aos outros, e isso é uma coisa maravilhosa, assim, quando a gente recebe e a gente entrega, e aí a gente recebe em dobro quando a gente entrega, é dando que se recebe, né? Então, enfim, amores, era isso que eu queria compartilhar nessa live de hoje. Ai, amore, Ale, você tá aqui, a Leandra, que saudade de você, amore, que saudade. Ai, queria te dar um abraço, sinta-se, ó, abraçada por mim. Amores, então é isso, um super abraço em cada um de vocês. Fiz uma live mais rapidinha hoje, mas precisava compartilhar essa experiência que eu vivi ontem e encorajar vocês a vocês buscarem sempre essa relação com Deus, com Jesus, porque nós não estamos sozinhos, nós não caminhamos sozinhos, mesmo quando a gente acredita que sim. Mesmo que você hoje esteja no coração acreditando que você está só, que ninguém te ouve, que ninguém te entende, que nem mesmo Deus está te ouvindo, que as suas orações não estão chegando a Ele, saiba que essas coisas não são verdadeiras. E eu tô aqui para provar isso, porque o que Deus dá a um coração, Ele pode dar a qualquer outro coração. O que é possível para uma pessoa é possível para qualquer outra pessoa. Eu não sou mais especial por isso e nem menos especial por isso. Somos iguais, né? Então, as medidas do Senhor para cada um são iguais, né? Aos olhos dele não tem isso de um é mais importante do que o outro. Não. Então, creia nisso, creia que Deus pode trazer respostas à sua vida, direção, discernimento à sua mente, ao seu coração, tá bom? Ore a Ele, peça por isso, busque essa relação de intimidade com o Senhor e eu tenho certeza que você vai ser surpreendido, tá bom, amores? Super beijo!